Sejam bem-vindos, sou o Remo Granato e esse é o podcast Vida Pro. Nossa convidada de hoje é Fernanda Chaude. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, estou empolgada, Remo. Eu também. Confesso que já faz alguns meses que eu estou aguardando por esse momento, né? Gente, Fernanda é uma referência em desenvolvimento humano. Ela é da equipe do Tony Robbins, é uma das referências, né? E minha parceira também nas formações de alguns franqueados, na época de pandemia, né? Que a gente conseguiu levar formação em coaching, em liderança para muitos empresários. Foi um momento muito especial. Foi mesmo. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse tema. O que você achou do tema aí de hoje? De hoje não, né? Do podcast, né? Primeiro, obrigada mais uma vez, Remo. Você sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho e desde sempre, desde que a gente se conheceu, você me convida para os teus projetos e eu sempre digo sim antes de você falar o que é. Porque eu sempre acho incrível as ideias que você tem. E Vida Pro abre um leque na minha cabeça. Hoje, quando eu vim pensando no tema Vida Pro, eu falei, gente, dá para falar tanta coisa legal sobre esse tema. Então, parabéns pelo podcast, que seja cada dia mais bem-sucedido, porque é a sua cara. Né? Muito obrigado. E vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre vida, né? Você é especialista em vida, né? Em vidas. Em vidas. E como é que isso começou, Fernanda? Bom, primeiro que começou comigo com o desejo de olhar para a minha própria vida. Hoje eu estava pensando mais cedo sobre vida pró, porque eu sabia que eu viria aqui, e eu gosto de fazer sempre o inverso, que não é uma vida pró. E eu comecei com 19 anos, eu tenho 38, então 21 anos lá atrás, eu comecei a ter muitas ansiedades e muitas inseguranças e muitos medos. E aí fui morar nos Estados Unidos aos 20 anos e comecei a ter tantas inseguranças, incertezas de passar tão mal, de ter tantas crises mesmo de ansiedade, de ser diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com depressão, que ali eu entendi o que eu não queria para minha vida. E eu não sabia que era algo que eu tinha algum tipo de controle. Talvez mais para frente no podcast a gente possa entrar de novo nisso. Mas ali eu me senti tão vulnerável, tão insatisfeita, tão perdida, que eu fui buscar algo que me ajudasse comigo mesma, na minha vida, para que eu me sentisse bem, para que eu me sentisse feliz, para que eu me sentisse segura, para que eu me sentisse prosperando na vida. E foi aí que eu cheguei até o Tony Robbins. Eu tinha 22 anos e ganhei o convite para o curso dele de uma família incrível que falou, olha, acho que você tem que conhecer esse cara. No Brasil ele não era conhecido, não sabia o que era coaching, não tinha nem ideia do que era coaching. E quando eu cheguei lá e eu vi 2.000 pessoas naquela sala, eu sempre conto essa história porque, de fato, foi um grande choque para mim. 2.000 pessoas. Na época, ele fazia air guitar. Ele tocava guitarra sem guitarra no ar, assim. E as pessoas, de jovens a idosos, fazendo air guitar, 2.000 pessoas. E eu falei, que cara é esse? E foi aí que eu fui entender quem era Tony Robbins e o que era life coaching. Me apaixonei perdidamente e comecei meu processo de desenvolvimento pessoal, profissional e, eventualmente, alguns anos depois, fui buscar as minhas formações, as minhas certificações, o meu Master Coaching, meu MBA em Coaching. E aí começa a minha jornada e nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado arduamente com desenvolvimento humano, desenvolvimento focado em life coaching, que precede o sucesso profissional. A gente tem um admirador em comum que nós admiramos, que é o Stephen Covey, né? O escritor dos 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E eu fiz um curso dele logo na sequência do Tony, e ele fala algo muito interessante, que o sucesso pessoal precede o profissional. E ali eu fiquei obcecada com aquela frase. As vitórias particulares, As né? vitórias particulares, exatamente. Eu falei, gente, é isso, eu preciso ter minhas vitórias particulares. Então, começou muito comigo, na minha própria vida. E como eu queria estudar isso o dia inteiro, todo dia, eu falei, bom, então eu tenho que viver disso. Sim. E foi aí que eu fiz a minha transição. Eu estudava arquitetura na faculdade, estudei 5 anos, fiz estágio, fiz especialização em design de interiores. Já estava com um outro caminho traçado. Você mudou para arquitetura humana. Que bom, gostei disso. Gostei disso. E aí cheguei até aqui, 10 anos depois, estudando e trabalhando com isso, mas 20 anos depois de realmente ter começado o processo comigo. E como foi esse momento de descoberta? Você
identificou dentro de você aquela vontade de trabalhar com pessoas, envolver pessoas? Foi já no primeiro momento que você se conectou nesse treinamento? Foi um pouco mais tarde? Como é que foi? Sim. Remo, é curioso, porque na hora eu não sabia, mas olhando em retrocesso, foi na hora que eu olhei o Tony no palco, eu reconheci o que eu queria fazer. Eu costumo dizer que eu reconheci. Reconheci. É como se eu já soubesse. Tá. E quando eu o vi no palco, e eu já lia desde os 17 anos, o primeiro livro que eu li foi Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, e eu me encantei naquele livro, porque eu entendi que existia um mundo interno que as pessoas ao meu redor não falavam. Eles falavam de carreira, de relacionamento amoroso, de filhos e esses movimentos muito externos, e não me encantava, não brilhava meus olhos. Eu escuto pessoas me contando que desde pequenininho sabiam o que queriam fazer da vida profissional, que queriam ter uma carreira bem-sucedida e queriam ser reconhecidos. Eu não tinha esse movimento, de fato não tinha. Eu comecei muito tarde, inclusive. Eu comecei a trabalhar com 17, mas era muito mais para ter o dinheiro para fazer as coisas que eu queria do que de fato porque eu quero construir uma grande carreira. Não era meu foco. Nossa, Então, você acha que começou tarde? não, eu comecei tarde a focar na minha carreira. Ah, tá. Antes eu Eu trabalhava achei que para foi ganhar dinheiro. super precoce até você Sim. com 20, né? 17 eu comecei, com 20 eu fui para os Estados Unidos, porque eu tinha que fazer faculdade, porque meu pai Sim. não autorizaria que eu não fizesse. Eu era patrocinada, mãe trocinada na época, eles Sim. pagavam meus estudos e só autorizaram a minha ida para os Estados Unidos nessas condições. Mas não era um foco. Sabe as pessoas que têm foco? Você é um cara extremamente focado na sua carreira, e hoje eu me considero também, nos últimos 10 anos, ultra focada na minha carreira. Mas comparado a muitas pessoas, eu trabalhei desde cedo, mas não focava na carreira, porque é diferente focar na carreira, de querer construir uma carreira, e de trabalhar porque tem que trabalhar. Sim. Eu trabalhava porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que ganhar um dinheiro, porque fazia parte da vida adulta, né? Tem que trabalhar, mas não era um propósito mesmo. Certo. E aí, quando eu vi o Tony no palco, eu falei, caramba, isso brilha meus olhos, isso me dá, assim, butterflies no estômago, né? Borboletas no estômago. Isso, é isso. Só que eu tinha muitas crenças na época. Primeiro, porque na época o Tony tinha lá pelos seus 40, 42 anos, já multimilionário. E eu era uma garota de 22 anos que estava no segundo ano da escola, da faculdade, assim, tipo, eu achava que eu ia ter que construir toda uma carreira primeiro, para daí chegar lá. Então, quando eu falo que eu olho hoje em retrocesso e vejo que aquele foi o momento chave de virada, de percepção do meu propósito, na hora eu não sabia que era. Eu sabia que algo tinha mudado dentro de mim. Mas não foi até quase 5 anos depois que, de fato, eu comecei a atuar com isso, porque daí eu fui terminar a minha faculdade, eu fui fazer estágio, daí eu vi que no estágio não era o que eu queria, daí eu fui convidada pelo consulado americano para fazer uma prova, para ver se eu trabalharia dentro do consulado americano, porque eu tinha um inglês muito fluente, ele precisava de alguém com o meu perfil, o cônsul precisava de alguém com o meu perfil. Fui, e eu fui descobrindo muito mais o que eu não queria antes, para daí aquela semente que tinha sido plantada no meu coração aos 22 começar a florescer. E lá pelos meus 27 para 28 anos é que, de fato, eu fiz a transição profissional. Então, para mim, não foi muito cedo. Não sei se foi cedo ou foi tarde. Foi na hora certa. Claro. Né? E é interessante. Você considera importante a gente ter clareza sobre o que nós não queremos para focar no que quer? Eu já vi alguns falando que não, você tem que focar só no que você quer, não no que você não quer. Mas eu também ouço que é importante isso que você disse, né? Clareza também sobre o que eu não quero. O que você acha? Na verdade, Rema, é muito interessante, porque eu nunca fiz isso de forma estrategizada, digamos assim, vou descobrir tudo que eu não quero para daí descobrir tudo que eu quero, uma técnica. Não, foi acontecendo. Eu tive um relacionamento com 18 para 19 anos, um namoro de 1 ano, que quando terminou, eu falei, bom, meu pai falou, você tem que tirar um aprendizado disso. E eu falei, mas como aprendizado? Deu tudo errado. Ele falou, então aprenda o que você não quer numa relação. Então, foi aí que eu comecei a entender que muitas vezes na vida, a gente vai passar por situações e que elas vão ser em algum nível frustrantes, mas elas também vão te deixar alguma coisa boa, nem que seja o que você não quer. O Tony tem uma máxima disso, ele fala que não existe fracasso. É isso. Só tem resultado, Só tem resultado, são todos eventos da vida, e a gente chama de problema aqueles que a gente não gosta, né? Ele fala muito disso. E eu entendi, então, que muitas vezes eu tinha que descobrir o que eu não queria. Talvez foi uma forma de eu ressignificar essas dores e de eu entender que não tinha nada perdido, de fato. Então, eu fui olhando muito para aquilo que eu não queria. E eu sou
Master Coach há uma década, já fiz mais de 15 mil sessões de coaching. E quando eu pergunto para as pessoas, às vezes, o que você quer para sua vida? A pessoa não sabe dizer. Uhum. Então, eu pergunto, o que você não quer mais para sua vida? Aí E é ela mais fácil. sabe. Então, não foi uma coisa assim, estudei para saber fazer essa pergunta. Não, foi na prática mesmo que eu fui vendo. Que as pessoas muitas vezes não sabem o que elas querem, mas elas sabem o que elas não querem. E aí já é um ponto de partida. Se eu sei o que eu não quero, pelo menos, já me leva para um outro lugar de consciência para que eu saiba o que eu quero. Sim. É muito interessante como uma ferramenta de desenvolvimento do coaching, né? É que eu também aprendi, fiquei fascinado, foi assim que eu te conheci, né? Na formação que eu fiz. E aí, a habilidade de fazer perguntas que levam à clareza, né? Tem muita gente que tem preconceito, porque o coaching ficou muito... Sim. Todo mundo começou a falar que era coach. Então, como em todas as profissões, tem os profissionais, né, os pró, Sim. e tem aqueles que, enfim, não são qualificados e acabam atrapalhando. Mas como você vê essa habilidade, né, depois de ajudar tantas pessoas, o que você acha que destrava na tua experiência? Assim, a pessoa chega para você, ela quer ajuda, ela não sabe, tá lá perdida. O que você acha que acaba destravando e ajudando a alavancar mais rápido, assim, para a pessoa sair daquele ponto, né, e para o próximo Sim. mais rápido, né? Porque às vezes as pessoas não querem demorar muito, né? Não querem. E é curioso, Remo, eu até agradeço o teu comentário sobre coaching, porque eu adoro defender o coaching, mas eu adoro defender o coaching não de um lugar de briga, de, eu sou atacada e vou defender, não nesse lugar, mas num lugar de tanto amor pela profissão, porque quando eu aprendi lá nos Estados Unidos, lá é uma outra mentalidade. Lá não existe esse preconceito, e foi onde eu conheci. Então, eu nunca imaginaria, por exemplo, que eu chegaria no Brasil e eu teria que escutar que eu era uma charlatã, por exemplo, como já escutei, e tantas outras coisas, simplesmente pela profissão que eu escolhi, né? E mais de 100 pessoas, chegou uma hora que eu parei de anotar, mais de 100 pessoas, porque eu anotava. É mesmo? Fulano de tal, em tal palestra, falou isso pra mim, e eu já escutei mais de 100 vezes que não fariam alguma coisa comigo por eu ser coach. E eu falo, gente, que curioso, né? Porque se a gente for olhar a psicologia, ela tem 100 anos, assim, oficial. Nossa, É muito jovem, recente. Então, é claro que todas as profissões que se iniciam, e eu acho que hoje as pessoas já são capazes o suficiente de julgarem por si, de entender que tem muitas profissões novas chegando e tem muitas profissões indo embora, que não existirão mais no futuro. E o coaching é novo. Se a gente for olhar, o coaching tem pouquíssimo tempo na humanidade. Então, é claro que até o mercado se regular, até os bons profissionais se destacarem, claro que vai dar barulho. E tudo bem, e faz parte do jogo. Mas eu sou muito apaixonada pelo coaching. Primeiro, obviamente, pelo que fez na minha vida. E por eu ter colocado isso em prática e visto isso na vida das pessoas. Então, eu tenho uma paixão e um lugar de fala de muita propriedade no coaching. Então, hoje eu já não ligo mais quando as pessoas falam, você não deu certo em nada na vida. Se a minha vida pró, que eu acredito que eu tenho uma vida pró, a gente falou sobre isso antes, é de uma pessoa que não deu certo em nada na vida e eu tô onde eu tô, tá bom. Tudo bem. Então, tudo bem, se essa é a sua visão. Mas as pessoas, elas não têm uma forma estruturada de pensar, porque não é assim na escola tradicional, né? Nós não aprendemos em escolas tradicionais. Eu falo uma frase bem popular no mundo do coaching, que a gente aprende como transformar triângulo em retângulo, mas a gente não aprende a transformar sentimentos de raiva em sentimentos de compaixão ou de gratidão ou qualquer que seja o outro sentimento. Então, nós não temos estratégias mentais muito eficientes. E as perguntas fazem parte dessas estratégias mentais. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu estava em crises de ansiedade, eu perguntava para mim mesma, por que só eu não consigo? Será que eu estou no caminho certo? Por que todo mundo consegue menos eu? Por que Deus está me punindo? Eu tinha uma série de perguntas tão problemáticas, que é óbvio. Se eu não tivesse depressão... As perguntas já estavam problemáticas, né? As perguntas problemáticas, porque assim, pensa o que você sente quando você se pergunta por que eu não consigo. Eu tenho que falar, por que você está perguntando isso? Mas pensa o sentimento, por que eu não consigo? Uma incapacidade enorme. Aí como é que eu vou me comportar? Incapaz.
Sim. Então, eu comecei a entender... Ela revela. Ela revela. A formulação da pergunta revelam crenças. Isso, e te conduz para um caminho de fracasso, para um caminho de não ação, para um caminho de procrastinação, para um caminho, enfim, qualquer que seja negativo que te afasta de onde você quer chegar. E o Tony Robbins sempre fala, gasta 55 minutos na pergunta e 5 minutos na resposta. Quanto melhor for a tua pergunta, melhor é a tua resposta e mais eficiente você fica mentalmente. Então, eu comecei a trabalhar nas minhas perguntas e faço isso até hoje. Todo problema tem uma pergunta por trás. Então, na minha vida, eu vou sempre me questionando. Quando eu me deparo com um problema na minha vida, e eu tenho muitos, empresário no Brasil tem muito, né? Uma empresária mulher coach, tem vários. Então, sim, eu tenho muitos problemas dentro da minha empresa, com a minha equipe. Às vezes, uma contratação que não dá certo. Às vezes, um projeto que não sai como eu espero. Enfim, tantas coisas. Mas eu tenho que voltar e falar, pera, qual pergunta eu estou me fazendo aqui que está me deixando travada? E aí, responde a tua pergunta de como destravar mais rápido as pessoas. Uma das formas é olhar para a pergunta. Se eu melhoro a qualidade, então, por exemplo, a pergunta que me travou num projeto que não deu certo, por que não deu certo? Por que os outros conseguem e eu não? Qualquer que seja a pergunta. Como é que reformularia uma pergunta dessa? Uma pergunta gerada para ação, né? Para gerar aquele movimento de para onde você quer ir em direção ao teu sonho, ao teu objetivo, onde você quer chegar. Então, como eu posso conseguir alcançar os meus objetivos? Como eu posso melhorar? Você muda de por que eu não consigo? Isso, porque foca no problema. Como que eu posso? Você Sim, foca na solução, no que eu quero, no viés positivo. No positivo, né? Sim. Claro, primeiro eu tenho que absorver aquela frustração, eu tenho que sentir aquela frustração. Não é que eu quero fugir dela, tem gente que foge. Não é sobre isso. É sobre, putz, doeu. O que eu tenho que mudar? Agora, o que eu tenho que melhorar? Isso, como é que eu posso fazer diferente numa próxima vez? Porque eu não posso voltar no passado e mudar o passado. O que está me faltando, né, de conhecimento, Sim, de o que eu preciso aprender ainda. E até essa que está faltando, com todo respeito, já é uma pergunta que tende a olhar para o problema. Nós temos tantas coisas maravilhosas dentro da gente. Ou seja, o que eu já tenho que eu posso usar. Exato. Como eu posso usar ainda mais as minhas forças agora? Então, se eu sou boa, por exemplo, em comunicação e eu acredito nisso, ou se eu sou boa em contabilidade, ou se eu sou boa em ajudar pessoas, acolhendo o coração delas, ouvindo. Qualquer que seja a questão que a pessoa seja boa, se ela se pergunta como que eu posso usar mais disso que eu sou bom para alcançar os meus objetivos, ela vai achar uma série de oportunidades, de possibilidades. Agora, as perguntas que me fechavam e que fecham a maioria das pessoas, deixam elas travadas no problema. E aí, você me perguntou também o que faz as pessoas mudarem rápido e por que elas não destravarem rápido, né? Aí eu volto sempre para o ponto A. Por que elas estão travadas? O que está fazendo elas ficarem travadas? E via de regra, Remo, é medo. Tem algum medo ali. Um medo de ser bem-sucedido, um medo de ser fracassada. Um medo de dar certo, um medo de dar errado. O medo dela ser boa demais, o medo dela ser ruim demais. O medo dela brilhar muito e abandonar a família, o medo dela fracassar e decepcionar a família. São tantos medos conscientes e inconscientes que é isso que verdadeiramente trava uma pessoa. Agora, uma dúvida, Fernanda. Sim. É possível tratar o medo para o medo ir embora, para daí eu agir? Ou eu tenho que entender que medo faz parte e que eu tenho que agir com medo mesmo? Sim. Porque as duas coisas, como é que eu talvez, vou, né? Talvez se eu quiser eliminar totalmente todo o medo para agir, pode ser que eu não consiga me livrar. Sim. Ou demore muito tempo para poder agir. O que você acha? Sim. Mais eficaz, pelo menos? Sim, é porque, assim, se a gente olha o medo como uma emoção e a gente entende que tem ferramentas que mudam as suas emoções, às vezes em um estalar de dedos, o Tony Robbins sempre fala in a heartbeat, né? Numa batida de coração, num estalar de dedos, você consegue mudar as suas emoções. Então, é claro, se eu sentar aqui e falar, quem será que vai assistir? Será que as pessoas estão gostando? Será que as pessoas estão me julgando? Será que, sei lá, se eu entrar no Serás na minha cabeça, eu vou entrar numa postura de medo. Mas eu posso instantaneamente decidir o que eu quero sentir no lugar do medo. Eu quero sentir confiança, eu quero sentir amor pelo que eu estou fazendo. Então, qual pergunta que tem que estar na minha cabeça? Qual foco? Como que tem que estar a minha fisiologia para que eu, então, me sinta bem, confiante e haja? Então, sim, eu acredito que a gente tem como trocar nossa emoção muito rápida. Não quer dizer que a gente resolva as questões mais profundas da alma que levem aquele medo. Mas que a gente pode, sim, agir
trocando medo pela confiança, pela segurança, pelo amor ou por qualquer outra coisa rápido, e aí, em paralelo, fazer uma terapia, fazer um processo de desenvolvimento continuado, para que você descubra a raiz desses medos e que vá trocando, sim. Então, tem duas formas aí, aquele medo que é mais enraizado e aquele medo que, às vezes, é um foco de padrão de linguagem, ou um olhar para tudo que está errado na minha Medo vida. do julgamento das Medo do julgamento, pessoas. exato. Então, Esse, dá para esse é eu um dos administrar. principais, né? O que vão achar? Aí leva ao perfeccionismo, que leva à procrastinação, deixar para depois, adia projetos e vontades e sonhos, porque nunca vai estar bom o suficiente, né? Sim. E aí, Remo, se a gente for entrar, eu nem sei o quanto você quer entrar nisso, assim, mas historicamente, se a gente parar para pensar que pessoas no passado iam para a fogueira pelo que elas acreditavam, Por crenças, por né? crenças, então, claro, a sociedade vai vestir uma máscara. Quem quer ir para a fogueira? Então, até hoje, tem quase um estigma na sociedade de que se você for verdadeiro com quem você é, você vai sofrer grandes consequências. Eu ia falar do politicamente correto, mas eu senti medo agora de falar. Você entendeu? Não, porque o mundo está ficando difícil, cada dia mais e mais difícil. Sim. Eu considero mais difícil viver hoje em dia, se expressar o que você fala, o que é interpretado, e vai explicar que não foi aquilo que você quis dizer, e aí piora, né? Então, deixa isso para uma outra oportunidade. Mas eu vou finalizar dizendo, Remo, que talvez não esteja tão ruim assim. Na Bíblia diz: não há nada escondido que não haja de manifestar-se e vir-se sob a luz. Então, tudo aquilo que a nossa sociedade carrega, que precisa ser curado, vai vir para a luz. Então, é um processo meio bagunçado, como uma reforma de uma casa, de uma sociedade, é meio bagunçado, mas eu vejo que nunca teve antes tanta oportunidade. Gente, de duas pessoas sentarem aqui, sei lá, quem assistir lá do outro lado e ter a liberdade de falar. A gente pode até ser cancelado, mas a gente tem a liberdade de falar. No passado não existia nem essa liberdade de se expressar. Então eu vejo que tá um pouco mais chato em questão de que as pessoas estão achando que elas estão na terra de ninguém e julgando e atacando, mas por outro lado as pessoas estão podendo se expressar mais, estão podendo dizer mais o que elas acreditam e não ir para a fogueira por isso, né? A não ser que seja alguma coisa na lei, alguma coisa realmente estrutural, mas as pessoas estão mais livres hoje para serem quem são, para viver uma vida pró do que já foram. Nunca teve tanto dinheiro impresso no mundo, nunca teve tantas formas de construir a sua vida, uma vida pró. Então, assim, eu sou uma eterna otimista, Remo. Eu acho que o mundo está mudando, mas para melhor. Pensando bem, realmente eu acho que essa exposição, essa é mais democrática a comunicação hoje, né? Então, aí tem... As pessoas antes comentavam das celebridades, né, dos programas de televisão, não tinham acesso hoje, é democrático. Quem tem uma voz, tem um propósito, quem tem uma causa, Sim. consegue fazer sua voz ser ouvida e aí, consequentemente, tem muito mais feedback. Como é que você dava o feedback antes de uma televisão? Você estava assistindo um programa, não gostei, você não fazia um comentário, você não pegava o telefone e ligava para a emissora, né? Alguns até era o máximo que podiam fazer. Sim. Você era Hoje, obrigado a assistir aquilo, Hoje, inclusive. as redes sociais, o feedback é instantâneo, né? Esse cancelamento é possível acontecer. Eu queria que tivesse mais um pouco esse acesso de feedback para política, para outros problemas. Eu espero, isso é uma esperança minha que haja Minha também. um feedback mais, por exemplo, uma coisa boba, mas eu estava essa semana andando em São Paulo, eu caí em 2 buracos, não estava lá muito atento, mas assim, buraco na rua. Falei, nossa, quanto nós pagamos, né, dos impostos para ter buraco e eu quero reclamar, como é que eu faço? Eu tenho que achar um telefone na prefeitura, ligar, como é que eu faço minha voz ser ouvida, né? Comecei a pensar, parece bobo, mas a gente está já acostumando com acesso à comunicação e a gente não quer ficar mais quietinho e passivo. Né? Então, eu acho que isso isso que você falou da transformação do mundo, um mundo de uma consciência mais ampliada. Sim, e daqui a pouquinho vai ser você no seu carro, mas vai ser o outro no outro carro, lá na periferia, lá em tudo que é lugar do Brasil, e as pessoas vão chegar num lugar de, não, a gente precisa ser ouvidos. E aí, quando a população se unir, porque na minha visão, o futuro é bem-sucedido, porque eu acredito nas leis divinas e eu acredito que as leis de Deus sempre vão vencer. Então, o futuro vai ser bem-sucedido, por mais que, por enquanto, não pareça em alguns momentos, mas a gente vai chegar nesse lugar de união.
O Brasil é um povo maravilhoso. Vai chegar nesse lugar. Mas vai levar tempo. Como toda reforma leva tempo, vai levar tempo. Mas vai chegar um momento em que o político não vai ter mais como não ouvir. Já muita mudança aconteceu, mas acho que vai chegar cada vez mais nesse lugar de a gente ter um Brasil pró. Já pensou? Que lindo. Falando nisso, né, de pró, me veio aqui, você falou isso, me veio muito forte a questão da proatividade e do protagonismo. Sim. Versus Sim. vitimismo, passividade, né? E aí eu vou ouvindo você, eu vou ficando até mais otimista mesmo, né? Falando assim, puxa, mais esperançoso, porque acho que onde a gente dá foco, o que a gente procurar, a gente encontra, né? Se eu ficar procurando os defeitos na sociedade, nas pessoas, no que for, no meu trabalho, em mim mesmo, na minha família, nos meus amigos, eu vou encontrar. Mas se eu focar no positivo, no que tem de bom, nos recursos, eu vou encontrar da mesma forma. Que dica que você dá para que as pessoas consigam ser mais otimistas, proativas, protagonistas das suas próprias vidas? Sim. Você tem aí você costuma compartilhar algumas dicas para isso? E eu acho que tem tudo a ver com o tema de vida pró. Eu sempre fui dessas, talvez você também, Remo, a gente já trocou várias ideias, não é? De o que é a vida. Porque eu acho que se a gente vai lá para a crença maior do que é a vida, ajuda na perspectiva do restante. Então, depois descobri que Albert Einstein falava muito disso, tem uma bibliografia dele, uma biografia de Einstein, e ele diz muito isso. Você tem que decidir se você vive num mundo hostil ou se você vive em um mundo agradável, ou harmonioso, ou amoroso. Uma decisão. É uma decisão. Então, eu sempre fui muito otimista, assim. Então, claro que às vezes dá medo, claro que às vezes me preocupa, claro que às vezes eu vejo umas notícias que eu falo, nossa, deu ruim. Mas no final do dia, eu de novo volto para as leis espirituais que eu acredito. Eu acredito que Deus é o dono do mundo, não são as pessoas. E que Ele deixa os seus filhos irem aprendendo. Mas esse tal de livre-arbítrio, né? É um livre-arbítrio meio condicionado, porque a gente acha que a gente tem total livre-arbítrio, mas a gente não tem todo esse livre-arbítrio, não. Tem provas na vida que a gente fala, não quero passar, mas vai passar. Se fosse um livre-arbítrio total, a gente não passaria por algumas provas, a gente escolheria as provas. A gente não escolhe todas as provas. Tem provas que você não escolhe. Uma doença, a morte de alguém que você ama antes da hora. Tem tanta coisa que a gente não escolhe e que a gente tem que passar. Então, esse livre-arbítrio que se fala tanto, ele não... Tem mais camadas nele, mas como eu acredito que Deus, Ele é o dono do mundo, então eu acredito que o mundo é um lugar amoroso. Eu vou voltar para Cortella. Mário Sérgio Cortella diz que as pessoas nascem não prontas e vão se fazendo. Eu acredito assim no mundo. O mundo nasce não pronto, a vida nasce não pronta e vai se fazendo. E a gente está nesse movimento de se fazendo. Então, como eu acredito que a vida, no final do dia, ela é boa, no final do dia o amor e o bem vão vencer, então eu entendo que eu tenho que procurar olhar e me conectar com essa egrégora de coisas boas. Coisas ruins, coisas boas estão disponíveis o tempo todo. E eu sigo uma filosofia que fala o seguinte, você olha... Eu posso falar de Cristo? Claro. Claro. Então, beleza. Eu sou cristã e a crucificação ensina muita coisa, né? Cada religião, estudei mais de 10, cada religião aprende coisas com a crucificação. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, uma das filosofias que eu estudo, que é um curso em milagres, que diz, olhe para a crucificação, mas não more nela. Saiba que existiu uma crucificação, saiba que nós somos crucificados pelos nossos pensamentos, pelos nossos maus sentimentos ao longo do dia, por coisas ruins que acontecem, mas não more nisso. Aprenda com isso. Você não para no meio do caminho. Você continua, você olha para o que tem de ruim, você olha para a crucificação, que muitas vezes é interna, né, Remo? A nossa opressão muitas vezes é interna, a nossa crucificação muitas vezes é interna. O crítico interno. O crítico interno, que eu sempre brinco, o chicoting, né? Então, a gente olha para isso... Chicoting. Chicoting, eu brinco. É um chicote em formato de perguntas ou de críticas ou de pensamentos. E a gente olha para isso e fala, pera, calma. Qual é a verdade? O que é que tem de bom no mundo? O que dá para melhorar? O que eu tenho controle para fazer? Porque daí eu vou construindo um foco treinado ao procurar por coisas boas. Porque o nosso foco não é treinado. Olha as pessoas, 86% da população brasileira tem algum tipo de doença emocional,
de acordo com a OMS. 86%. 80%. Gente, é uma loucura, 86%. As pessoas com TDAH, com ansiedade generalizada, com depressão. Eu já passei por muitos desses diagnósticos e eu não vou generalizar. Tem muitos casos que sim, são fisiológicos, existe algum tipo de problema mesmo na estrutura do cérebro e da fisiologia, da parte orgânica mesmo. Então, claro, tem que sempre buscar um médico, mas tem muitas questões de falta de treino. De falta de treino, de procurar pelo que tem de bom, porque é um esforço, pessoal. Sim, muito. É um esforço muito grande. enorme. A sociedade não foi construída para fazer você vencer. Aqui no Brasil não foi construída para fazer você vencer. Ela foi construída para fazer você continuar naquilo que eles dizem que é o certo. Para depender. Controle. Então, você tem que se esforçar um pouquinho. E aí, se a gente for olhar mais profundamente, ainda tem família. Regras, valores, movimentos familiares tão profundos que vão sendo carregados de tão longe que também influenciam nossos comportamentos. Então, tem uma série de questões. Por isso, é uma decisão acima de tudo. É uma decisão você buscar pelo que tem de bom. É uma decisão você querer ser feliz. E eu vou finalizar essa parte. O Tony Robbins conta que teve uma vez que ele estava reunido com todos os maiores líderes do mundo em uma sala e perguntaram para Mandela como que Nelson Mandela conseguia ter sido preso por 27 anos, quase 3 décadas, injustamente, e sair e ainda ser uma boa pessoa e ser o presidente da África do Sul e conseguir fazer tudo que ele conseguiu. E ele falou, Tony, eu tive que escolher na minha vida, depois de 2 anos naquela cela, eu tive que escolher procurar o que tinha de bom. Eu tive que me forçar a buscar, olhar o que tinha de bom ali. E eu encontrei. E desde então eu me treino todos os dias. Eu decidi viver num estado emocional bonito. É uma decisão. E aí é um padrão interno, eu estou concluindo, é um padrão interno de levantar a tua barra. O que eu quero para minha vida? Que vida eu quero construir para mim? Eu quero ser a pessoa que fica reclamando, a vítima, que recebe carinho na cabeça por tudo de errado que dá na minha vida? Ou eu quero estar num podcast com um cara tão legal como você, falando de coisas tão edificantes e talvez recebendo um abraço no final, porque o abraço vai vir, seja por você ser uma vítima ou por você ser uma pessoa que assume a tua vida e que constrói uma vida pró. Você tem que escolher que tipo de abraço você quer receber no final. Então, eu escolho todos os dias. Óbvio que tem dia ruim, tem dia que eu fico triste, tem dia que eu fico frustrada, tem dia que eu quero montar uma barraquinha de coco na praia e viver a vida boa e não quero saber de mais nada. Mas aí, no dia seguinte, meu propósito é tão forte e a minha vida passa pelo meu propósito. É tão forte que eu falo, não, calma, respira, vai dormir, vai descansar, amanhã você volta. Então, é uma decisão, acima de tudo. Falei muito, né? Não, imagina, tô adorando e... Pensando aqui, né, sobre... Você agora falou sobre o propósito. Como é que você enxerga o seu propósito? O que vem aí pela frente? Ai, tantas coisas, Remo. Eu vi esses dias que lançou... Já gostei do sorriso. Tem muita coisa boa vindo. Eu vi esses dias que lançou... Que vazaram o iPhone 16 sem nem ter lançado o 15, né? Então, eu fico imaginando quantas tecnologias a Apple e tantas dessas empresas têm para frente construídas que ainda a gente não sabe. É mais ou menos assim que eu construo a minha empresa, né? Então, a minha empresa ela tem um propósito muito grande na parte da educação, acima de tudo. Então, tem na transformação pessoal da vida das pessoas e também que isso impacte na educação das nossas crianças, dos adolescentes, para que uma pessoa não precise aprender com 40 anos a gerenciar as suas emoções, mas que ela aprenda lá na infância, na adolescência. Então, eu tenho um propósito muito grande, por isso eu tenho uma formação, que é a minha formação em Master Coaching. Eu fazia onde a gente se conheceu, pela Sociedade Brasileira de Coaching, que não existe mais, mas toda a bagagem teórica sempre impecável da SB Coaching. Eu trouxe, mas muitas outras técnicas também, então criei minha formação, porque é um propósito ajudar a capacitar os profissionais, quantidade de médicos doentes, quantidade de psicólogos, de psiquiatras, de coaches, de empresários, de advogados, são as pessoas que me procuram porque eles estão adoecendo cuidando de pessoas. Então, eu tenho um propósito muito grande na saúde emocional, porque tive comigo. E para mim, o propósito, ele passa por algo muito pessoal seu. Passa por alguma coisa que te incomoda tanto em você e que te incomoda no outro. Se eu vir uma pessoa com depressão ou com
síndrome do pânico e eu puder fazer alguma coisa com ela, meu coração chama para isso. Então, o meu propósito, ele vai se expandindo com o passar do tempo. Há 3 anos, talvez você não me escutasse falar certas coisas, mas conforme eu vou trabalhando e executando e me melhorando e fazendo meu autoconhecimento e ajudando pessoas e servindo, mais ideias vão chegando e mais desejo de impactar mais e mais pessoas vão chegando de forma bem estruturada. Então, assim, o meu propósito, ele passa por aquilo que eu não só não suporto ver, como eu tenho um impulso de fazer algo a respeito. Tem gente que me fala assim, eu falo, o que te incomoda no mundo? A injustiça. Tá, mas o que você está fazendo em relação a isso? Não, eu não faço nada. Ai, não suporto ver animais na rua. Tá, mas o que você está fazendo para isso? Não faço nada, não dá, né, para fazer. Então não é teu propósito. Só reclamar não adianta. Não adianta. O teu propósito é algo que você tem que agir, que você não suporta só olhar. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que falar alguma coisa, você tem que criar alguma coisa para ajudar a acabar com aquilo. Você quer ver aquilo transformado no mundo, mas você tem que agir. E você tem um impulso de agir. Você pode não saber exatamente para onde, como, mas você tem algum impulso, nem que seja parar e conversar com alguém. Tem gente que fala, eu não sei meu propósito. Daí eu falo, o que você mais faz sem querer, querendo na vida? Eu não aguento entrar em loja que eu já quero dar opinião para dona da loja, para como crescer aquele business. Olha como é natural em você. As pessoas, meu marido tem que me tirar da loja. Vocês dizem isso. Meu marido tem que me tirar das lojas, que eu fico lá dando opinião. Isso faz parte do seu propósito, ver empresas Já é uma prósperas. consultoria ali. Falei, vai então estudar isso, investigar isso mais a fundo. Então, o meu propósito, ele passa por transformar a mente das pessoas. Romanos 12:2 é a base da empresa, né? Renovar e transformar a vossa mente. E eu faço isso comigo. E eu sei que esse é o futuro da humanidade. Eu, pelo menos, acredito que é. Então, eu trabalho nesse viés. E o sofrimento emocional me dói muito. Você saber que pessoas sofrem e talvez não. Muito desse sofrimento pode ser evitado. Pode ser curado, pode ser... Sim. Como tenho certeza que se você quiser falar agora o teu propósito passa a ver também com empresários que têm desafios, com pessoas que vivem aquém das suas capacidades como profissionais, você pode falar melhor, mas eu sempre vi você muito potencializando pessoas para que elas construíssem uma vida para que elas construíssem no que tange principalmente a carreira. Assim, eu sempre te vi esse cara que bota as pessoas para frente, você consegue, você acredita nas pessoas. Isso é muito legal, isso tem a ver também com o teu propósito. Então, acho que o nosso propósito, ele tá o tempo todo conosco. A gente talvez só não perceba ele. Mas ele tá ali, tá paradinho ali. Sim. Eu vejo que tudo que a gente faz, querendo ou não, vai ter um propósito, né? Seja até negativo. O podcast nasceu da vontade de que as pessoas ouvissem o que eu estava ouvindo, com a conversa que eu tinha. Então, eu queria que as pessoas soubessem aqui, tivessem aqui na mesa, aqui junto, ouvindo, porque eu curto realmente trocar essas ideias, mas sempre voltado para isso, né? Para uma vida que vale a pena realmente desfrutar e que passa por essas áreas que começam com como a gente falou, do propósito, até a prosperidade, a produtividade, profissionalismo, projetos, tem muitos elementos pró. Mas quando a gente fala da vida, quando a gente fala da saúde, eu vejo sempre a importância de cuidar das 5 saúdes, física, espiritual, mental, emocional e a financeira. Se uma dessas 5 não estiver funcionando, as outras também não vão bem. E como é que você busca um pouco, não vou nem chamar de equilíbrio, mas vou chamar de balanceamento, né? Sim. Como é que é a tua estratégia ou estratégias Sim. de cuidar dessas 5 saúdes? Perfeito, Remo. Eu já testei várias coisas na minha vida para ver o que funcionava. Teve uma época que eu acordava 4h28 da manhã para fazer todos aqueles rituais, para cuidar, para ter uma vida isso ou aquilo. Mas eu fui descobrindo ao longo do tempo que funcionava para mim. O que funciona para mim, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, né? Então, eu preciso estudar todos os dias algo espiritual.
Então, eu tenho os meus movimentos espirituais. Eu te falei já que eu estudei mais de 10 religiões, porque queria ver o que tinha em comum nas religiões, o que fazia elas diferentes, o que fazia elas iguais. Então, todos os dias eu estudo, eu busco fazer a minha meditação, minha oração. Isso eu faço há quase 15 anos agora. Então, todos os dias eu acordo e cuido do meu lado espiritual, que para mim é o mais importante de todos. Eu acredito que, até postei isso ontem no meu Instagram, que o que sempre norteou minha vida foi saber que daqui eu vou levar quem eu me tornei. Nossa, repete. Que dessa vida eu vou levar quem eu me tornei. Daqui eu vou levar quem eu me tornei. Sim, é profundo, né? Excelente. Eu vou levar meus valores morais, eu vou levar... Não vai minhas levar virtudes, dinheiro? Não vou. Não quero fazer apologia à pobreza. Não, vamos ser pobres. Não é sobre isso. É óbvio que é importante ter Mas é prosperidade fato, né? financeira. Quem você se tornou. Sim, mas... O legado que você deixou. Sim, quem eu me tornei vai potencializar a minha vida financeira. Quem eu me tornei vai potencializar a minha carreira. Quem eu me tornei vai trabalhar nas coisas materiais. Mas sempre em perspectiva de que a minha vida espiritual é mais importante do que a minha vida material. Eu acredito que a vida continua depois do túmulo. Aí cada um tem a sua visão do que vai acontecer lá e não é sobre isso que eu vim falar, mas é sobre uma continuidade. Para mim vai acontecer algo quando eu chegar lá. E o que eu quero, que tesouros eu quero levar para lá, né? Então eu sempre busquei muito desenvolver a minha espiritualidade, não porque eu sou espiritual, eu sempre falo isso, né, Carol? Não porque eu sou a mais amorosa, a mais sábia, a mais espiritual, mas porque eu quero ser. Então eu busco desenvolver algumas virtudes morais e espirituais. Então já tange aí parte do meu desenvolvimento e do meu equilíbrio, como você perguntou. Claro que não é fácil, não é só porque eu faço isso que eu não tenho desafio, óbvio que eu tenho. Mas é como se eu colocasse, talvez, alguns amortecedores nas dores. Tipo, eu vou receber a pancada da vida, normal, porque eu sou ser humano bem normal e bem comum. Mas é como se eu tivesse amortecida em algum nível, que a pancada vem, ela dói. Ou fortalecida. Mas ela não dói tanto, porque eu caio. Não é que eu não caio, eu caio. Tem dias que eu falo, gente, Senhor, o que aconteceu aí? O que eu não entendi? Quem olha de fora fala, não, isso daí é imbatível. Imbatível. Imagina. Gente, lógico que não. A diferença é que há 18, 20 anos, quando eu comecei tudo isso, eu ficava caída meses. Hoje eu fico caída um dia, meio-dia, 30 minutos, então... Já levanta rápido. Levanto rápido. Mas, gente, que ilusão achar que as pessoas não caem. A gente precisa parar com essa história de que o outro é perfeito, que o outro não tem desafio, que o outro não cai, que o outro... Não é sobre isso. Eu sei que eu vou cair. Então, eu me fortaleço aqui, como você bem disse, eu me fortaleço no meu espírito para saber que, calma, que se eu perder dinheiro não é a pior coisa, que se alguma coisa não sair do jeito que eu espero não é a pior coisa, porque no final da vida não é exatamente isso que vai contar. Você acha que essa parte te dá uma perspectiva? Né? Assim, você enxerga com uma outra visão mais ampla, né? Sim. Porque assim, quando a gente fala muito da parte espiritual, a gente está falando de uma conexão de fé, esperança, amor. É um alimento para a alma mesmo. Não é algo que a gente consegue de outra forma, a não ser com reflexão, estudo, conexão com uma crença maior. As pessoas... Eu falo assim, é fácil assim você lembrar de Deus, querer uma ajuda extra, né? Do extra... quem não acredita, assim, mas assim, o universo, as pessoas falam, mas quer uma ajuda... Maior, né? Mas é fácil acreditar mais e querer mais quando a dor está intensa. Porque eu não tenho como fazer, né? Por mim. Então, eu vou ser mais humilde, agora eu vou prestar mais atenção. Então, é muito bom a prevenção, né? Se eu esperar somente alimentar essa área quando é ruim... Sim. E até porque, olha que interessante, você trouxe como uma área que é o que a maioria faz, né? É uma área da vida. Para mim, não é uma área da vida. Para mim, é a minha vida. É a vida. É a vida. É a vida espiritual. Para mim, o que a gente está aqui fazendo na Terra é um laboratório de aprendizagem. Então, as relações são aprendizagens, os eventos são aprendizagens. A gente está aqui para aprender, para fortalecer, para crescer, para melhorar, para cair, para levantar. Mas eu acredito em vida eterna, acima de tudo. E, para ser bem justa, Remo, a maior parte da população brasileira acredita nisso, porque é cristã.
Sim. Quem é cristão vai acreditar em vida eterna de um jeito ou de E outro. é explícito, na Bíblia fala Fala de em forma clara E sobre todas as a religiões que eu eternidade. estudei, Aham. todas as religiões, Sim. católicos, mórmons, espíritas, judeus, os budistas, que não é bem uma religião, mas uma filosofia, mas uma religião, e todas as outras, elas falam de vida eterna, cada um do seu jeito. Eu acho tão bonito isso, porque aqui não é sobre religião, cada um tem a sua religião, a tua crença pessoal e tá tudo certo. A espiritualidade, ela tá acima de religião. Você acha que a espiritualidade ela passa pelo reconhecimento da sua própria identidade, verdadeira identidade, é isso? Sim, sim. Eu sempre dou Porque o se eu tenho exemplo. uma identidade, quem eu sou, Sim, se eu já entendo que eu sou... Eu gosto daquela frase que fala assim, sim. nós não somos seres mortais, Nós não somos passando por experiências, algumas experiências espirituais, mas somos seres espíritos, espirituais passando uma experiência material, né? né? Pela perspectiva, né? Então, como a gente Jardel. encara os acontecimentos da vida. Quando eu Uhum. perdi minha mãe, né? Eu até acho estranho falar perdi minha mãe. Eu não sinto que eu perdi minha mãe, mas eu sinto assim, quando minha mãe foi para outro plano, Sim, eu sei que ela vive. sim, Quando meu pai também Sim. foi, sim, tenho certeza que eu vou reencontrá-los. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida. sim, Mas quando naquele momento a dor foi muito aguda. sim, E a única coisa que me consolou foi uma visão de perspectiva eterna. exato. Veio uma voz na minha mente, eu estava ali, puxa, aquela tristeza, aquela saudade. E aí veio uma voz assim, calma, um dia você também vai. Exato. Falei, nossa, então deixa eu aproveitar enquanto eu estou aqui para honrar a minha vida, honrá-los, porque graças a meus pais também eu estou aqui. Sim, Então me consolou. sim, E aí eu falei, peraí, não, não preciso ficar tão triste assim, sim, porque isso eu não vou mudar. sim. Mas eu vou mudar internamente as minhas ações, a minha Legal, crença, que né? bonito. Que bonito. E vai encontrá-los, sim, porque estão Sim. lá, né? As famílias, eu acredito, são eternas. E as relações também. E você falou muito bem de identidade, né? Porque se você, então, acredita que você vai encontrar teu pai e tua mãe de novo, e se você acredita que tem uma continuação lá, você já não vai fazer certas coisas aqui nessa terra, porque você sabe que você vai, tipo, você vai continuar, você vai ter, você está sendo visto, digamos assim, existe uma Sim. continuidade daquilo. Então, isso me coloca muito em perspectiva de quem sou eu, do que eu estou fazendo aqui, de quais decisões tomar, do que verdadeiramente importa, porque eu acho que essa é a discussão que vai mudar a sociedade. O que verdadeiramente importa? A sociedade está chegando numa hora em que ela não suporta mais de dor. E ela vai ter que olhar para as coisas de uma outra forma. E se a visão espiritual não estiver em foco, as pessoas vão se perder grandemente, como já se perdem, como o suicídio, maior causa de morte. Não tem mais como a gente não olhar para uma vida espiritual. E, de novo, independente da crença. Eu dou o curso Reset, que é o curso de desenvolvimento pessoal. Eu recebo judeus, testemunhas de Jeová, espíritas, católicos, mormons. Eu adoro ter todos ali, porque não interessa. Uma vez você me falou uma coisa muito bonita, a gente estava numa conversa bem acirrada sobre o amor, você lembra? Numa conversa que a gente estava lá e a gente bem apaixonados pela conversa, e você defendendo o seu lado, eu defendendo o meu. E no final você falou assim, eu vou ser um cristão melhor depois dessa conversa. E eu falei, eu também vou ser uma cristã melhor. Então, não interessa a sua crença pessoal, não interessa a minha. Se a gente for cristãos melhores, porque tá precisando, né, Remo? Sim. De pessoas que não só digam que são, mas que sejam. Então, eu vejo que a visão espiritual pega a minha identidade. Não só porque eu vejo a minha identidade em Cristo, mas porque eu quero ser uma pessoa boa. Uma vez eu li, sei lá onde, quem é que diz isso, mas uma vez eu li assim, que viver os seus valores é a recompensa. Viver os seus valores é a recompensa. É a recompensa, é a própria recompensa. Não precisa de nada mais. Fazer o que é certo, fazer o que é bom, fazer o que é nobre. E a espiritualidade, ela passa pela caridade. Ela passa pela ajuda ao próximo. Não tem como você falar, eu sou cristão, só que eu não ajudo ninguém. Eu tô trabalhando muito, não tá dando tempo, mas quando eu me aposentar, quando eu ficar rico, eu vou ajudar tanta gente. Não, é aqui e agora. O que mostra que eu sou cristão é o que eu faço quando... É o que eu mostro quando eu tô quieto, né? Quando eu não ninguém falo. tá vendo, né? Quando eu não falo. Que legal. Aí... Você me fez lembrar quando eu servi como um trabalho voluntário, como missionário. E na igreja a gente
além da Bíblia, nós temos o livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. E eu lembro que quando falando com uma pessoa, um homem, ele começou a combater, ele começou a criticar, não, porque você não precisa do livro de Mórmon, você tem que ter a Bíblia. Ele ficou nessa discussão e aí eu fui inspirado ali naquele momento a dizer para ele assim, tudo bem, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor tem lido a Bíblia? Aí ele parou, olhou para mim, baixou a cabeça e falou assim, não tenho lido, tá? E eu falei para ele, você promete que a partir de agora você vai se esforçar para ler a Bíblia? Daí ele ficou meu amigo. Aí ele agradeceu e acabou a discórdia. Sim. Porque a gente não estava ali falando mais sobre pontos de vista ou diferenças, mas aquilo que ia ajudar de fato, né? Se ele tinha um amor tão grande pela Bíblia, eu falei, peraí, eu estava ali me propondo a representar o bem, representar Cristo. Sim. E aí, como é importante a gente se desprender um pouco das nossas convicções, o próprio ego, né, Fernanda? A gente sabe que o ego, ele busca estar certo, né? Então, ultimamente... Vai pro combate. Quem está certo, né? Eu gosto muito dessas frases, eu falo assim, prefiro ser feliz do que estar com a razão. Sim. Outro dia eu ouvi prefiro ter sucesso do que ter razão. Adorei. Maravilhoso. Prefiro ter sucesso do que ter razão. Então, a vida precisa ser leve para a gente poder prosperar. Sim. Né? Senão, já torná-la mais complicada, mais desafiadora do que ela já é por natureza, para quê, né? Eu acho tão legal, eventualmente eu acabo caindo nesse assunto de espiritualidade, Remo, porque a quantidade de pessoas que não têm uma vida pró, porque elas ainda estão em crenças tão enraizadas, culturais, de que o sofrimento é mais valorizado, de que o pecado é mais importante. Se fala tanto de pecado, e tanto de sofrimento, e tanto de arrependimento, que é importantíssimo, por exemplo, o processo de arrependimento. Mas ele precisa promover mudança, né? Mas tem que levar para uma vida própria, para uma vida feliz, porque um pai amoroso quer uma vida feliz. Só que às vezes é engraçado que nos meus cursos eu falo um pouco sobre isso, embora eu aborde life coaching, aborde coisas bem práticas e vamos e tudo isso, mas quando eu entro nessas questões, às vezes para as pessoas, Remo, elas estão tão acostumadas no sofrimento dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós, que vem carregando no coração por tanto tempo esses pesos. Então, sistemicamente, né, dentro da visão das constelações familiares, que sou também consteladora, a gente vai carregando tantos pesos culturais. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque eu tive uma experiência de fazer uma sessão com uma profissional. Sim. E ela pegou lá os representantes lá e pediu para posicionar. As âncoras, né? E aí, quando ela fez uma pergunta, eu assustei, porque ela falou assim, como é que você sabe disso? Ela apontou, quem é essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui é enfim, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu fiquei impressionado que, sem eu falar nada, ela decifrou o que estava acontecendo. Sim. E aí, com uma sessão foi curta ali, naquele exercício, já fez uma super diferença para mim, né? E aí não faz tanto tempo que você se interessou sobre constelação familiar? E explica um pouquinho o que é, né? Sim. Até eu não consigo explicar exatamente como que é a ciência. Mas eu acho muito legal, Remo, você dar esse espaço, porque eu sempre me interessei por aquilo que não é convencional e tradicional. Eu estou há 3 anos nas constelações, mas eu já fazia constelação e não sabia, já era algo tão meu, eu já fazia tantos movimentos de restabelecer ordem, de incluir pessoas no sistema, de equilíbrio, todas as leis que as constelações trazem, que Bert Hellinger, que popularizou, digamos assim, as constelações, porque é a mesma coisa de dizer que Newton criou a lei da gravidade. Newton não criou a lei da gravidade. Newton descobriu e popularizou, deu um nome e colocou uma fórmula ali para que aquilo ajudasse outras coisas. E é mais ou menos isso a constelação para mim. São fenômenos que acontecem desde que o mundo é mundo. Só que Bert Hellinger trouxe talvez um pouco mais estruturado, embora ele nunca foi o cientista, ele é de origem cristã, ele era padre, foi por muitos anos padre antes de se tornar constelador, então ele nunca quis colocar ciência. Falou, vocês que façam isso aí, eu só entendi que isso funciona
e comecei a popularizar. Então, a constelação familiar, ela é curiosa porque tem muita gente que... E eu tinha um certo preconceito. Depois eu fui entendendo de tantas pessoas passarem pelo meu curso e falar, você faz constelação? Não, você faz constelação comigo? Eu falava, não sei o que é constelação. Que é isso? Eu não fiz constelação. Mas empiricamente dentro de mim, na minha prática, eu começava a ver, por exemplo, uma pessoa falava assim, eu tenho que cuidar da minha mãe, né? Porque minha mãe é que nem se fosse uma criança. E na minha visão espiritual, eu pensava, Deus não erra. Se Deus colocou ela como mãe, como pode ela, nessa realidade, nessa vida, dizer que ela que é mãe da mãe? Então Deus errou. Mas Deus não errou, na minha crença. Então eu sempre combati isso e eu sempre trouxe essa visão e eu sempre fui fazendo. A constelação, ela me deu uma profundidade muito maior, porque daí existe o campo. E o campo, que é isso que permite acessar essas informações, como você diz, as pessoas acham que isso é muito místico, que isso é coisa, sabe, assim, sei lá, já escutei tanta coisa, constelação. E não é isso. Jung chamaria isso de consciência coletiva. O Tony Robbins chama de The Mind, que é essa grande mente coletiva, que todos nós, é como se fosse uma grande nuvem de informações que está aí. E quando a gente canaliza a energia e a gente usa nosso corpo como um instrumento mesmo, a gente canaliza isso, essa energia, e a gente começa a entender. Nossa, você pegou uma criança para representar. O que aconteceu quando você era criança? Tipo, é uma obviedade quase. Sim. Não é uma coisa, nossa, ela recebeu. Eu escuto tanta coisa real. É. Não é sobre isso. É sobre as informações estarem disponíveis. Só que agora, na Terra, se você parar para analisar, talvez você vá ver que hoje as pessoas estão buscando muito mais desenvolvimento pessoal e espiritual do que no passado. Eu lembro que quando eu comecei terapia com 19 anos, a pessoa que fazia terapia era louco. Ah, sim. Até hoje. Hoje já mudou um pouco. É bem mais aceito. É bem mais aceito. Hoje meio que você é louco se você não faz terapia, porque a sociedade já aceitou. Porque daí os famosos começaram a fazer e tudo isso, todo esse movimento para estabelecer uma cultura leva Mas muito ainda tempo. vejo muita gente esclarecida, Sim. sofrendo muito com preconceito e não busca ajuda. Perfeito. E esse é o movimento natural das pessoas que ainda estão olhando para fora com medo do julgamento. Mas quando a dor é tão grande, elas vão buscar algumas soluções. A constelação familiar, ela me deu uma profundidade. Então, a pessoa chegava com uma crença comigo que eu quebrava, só que ela voltava depois de um tempo com a mesma crença. E aí eu falei, calma, tem algum lugar que eu não estou conseguindo acessar. Tá muito enraizado. Tá muito profundo. E às vezes a crença tá lá na mãe, tá lá no avô, tá lá no aborto da mãe que aconteceu e a mãe parou de olhar para essa criança porque ela tá sofrendo uma dor aqui. Então, até para desmistificar um pouco, na minha Sim. experiência, a terapeuta disse para que eu sentisse o que meus antepassados estariam dizendo para mim. Sim. E não foi, como você falou assim, eu não sentia assim, tá vendo o espírito da minha avó falar comigo, nada disso, mas é como uma consciência mesmo. É uma informação que chega. Com muito amor, como pela obviedade, eu estava entendendo que como se, claro que minha avó está querendo me dizer isso aqui, parece uma mensagem que vem do além, mas não vem do além, ela vem dentro mesmo de você. Sim. E que te dá uma luz. Sim. E é uma verdade. Sim. É uma verdade dizendo o seguinte, peraí, meus avós, por exemplo, passaram pela guerra na Itália, vieram para o Brasil, trouxeram meus pais. E o que eu carrego no meu DNA? Então, esse autoconhecimento foi totalmente diferente. Peraí, eu sou filho de sobreviventes de guerra, que são filhos de sobreviventes de guerra, de Quantos fome. tiveram que morrer pra Muitos que chegasse? morreram, eles não morreram, foram sobreviventes, passaram por fome, né? Aqueles almoços exagerados na casa dos italianos, que eu às vezes não entendia muito bem. Por quê? Porque eles comemoravam a fartura pelo fato de ter faltado tanto tempo alimento. Sim. Então, imagina, o meu pai, ele sentiu uma satisfação de chamar os parentes, fazer um churrasco, era uma coisa impressionante. Minha mãe fazia lasanha e meu pai fazia churrasco. Olha só. Todo domingo. Que bonito. E por que isso? Porque era uma celebração de fartura porque eles passaram muita fome.
Que bonito. Só que eles não me saber. contaram isso. Eles não chegaram, Remy, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que que a lasanha sobra e você come? Talvez nem eles necessariamente racionalmente Não era, entendiam. não era consciente, né? E é gostoso você poder ter recursos e você poder reconhecer. Sim, porque é isso que é, clareza, né? E aí, às vezes você está com alguns fardos que você está carregando, desnecessários, Seus. e aí vai. É isso. A constelação é tão, tão Ó, já bonita. tô querendo depois saber, Vamos fazer várias quero ir lá. constelações. É tão bonito. Mas você Remo. faz como isso? Você se reúne num lugar, ou você faz dessa forma um a um, ou você faz em grupos? Como que funciona? Na verdade, eu faço de todos os jeitos. Tem várias formas. Tem várias formas. Eu sou uma pessoa que sempre gosto de olhar para um grupo, né? Então, no meu curso, por exemplo, Reset, eu sinto que o grupo precisa e eu vou fazendo movimentos sistêmicos ali que vai destravando o grupo coletivamente. Então, tem exercícios. Eu sou especialista em padrões, eu vou buscando padrões. Então, nas constelações, eu já fiz muitas constelações nos últimos. Eu já fiz. Só nos últimos meses eu fiz mais de 10 workshops, sim, com muitas constelações em cada um, eu como consteladora, fora as constelações individuais, porque eu sempre quis ir muito para imersão e para prática, né? Então, a prática sempre foi muito importante para mim. E eu fui pegando alguns padrões que eu sei que se eu destravar no curso, algumas, por exemplo, um movimento de amor interrompido bem clássico, que é o movimento de amar o pai, mas ele ser interrompido por lealdade à mãe. Então, às vezes, as brigas entre os pais fez com que a criança escolhesse um lado da história, e geralmente escolhe o da mãe. Geralmente por histórico, porque geralmente quem vai embora é o homem, historicamente, uma série de questões. Então, eu já entendi que existe um padrão ali. Então, eu já uso um exercício dentro do curso que eu já vou soltando várias questões ali. E o curso eleva a consciência, porque tem pessoas que chegam para mim, você faz uma sessão de constelação individual comigo? Remo, se eu cobrasse 10 mil reais na sessão, pagavam. Porque as pessoas entenderam que é como se fosse uma pílula mágica que você toma e já era, tudo está resolvido. E eu falo, gente, não é isso que é a constelação. Constelação é um estilo de vida, é uma postura, é uma consciência, é um movimento constante. Se eu vacilar, eu posso querer ficar maior que a minha mãe, mandar na minha mãe, dizer quem a minha mãe tem que ser, o que ela tem que fazer, dar ordem na vida dela. Então, é um estilo e uma postura na vida, não é só ali no campo da constelação, no exercício ou na constelação em si. Então, para mim, a pessoa precisa ter um nível de consciência, um autoconhecimento, ela precisa estar numa terapia, ela precisa estar fazendo processo de desenvolvimento continuado, eu tenho minhas mentorias, coisas um pouco mais contínuas, e aí sim a gente olha para o movimento sistêmico depois de alguns exercícios sistêmicos. Então, por exemplo, você está na terapia, legal. Agora, a pessoa nunca começou nada, ela já quer chegar na constelação achando que a constelação vai resolver tudo, não vai, sabe o que acontece? Fórmulas. Só ficar perdida. Ela fala, mas isso aqui não fez nada por mim. Então, vai ficar guardadinho lá, nela, até a hora que ela realmente conseguir acessar aquela coisa que foi revelada para ela. Porque naquele momento não fez sentido. Porque a consciência dela é muito baixa. Acho que o processo terapêutico é uma decisão de estilo de vida, né? Eu entro no processo terapêutico no momento que eu acordo. As escolhas que eu faço, como por exemplo, eu vou fazer uma leitura, vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração, vou agradecer. Quando a gente fala de oração, não pensa que é pedir. Mas quanto tempo você passa agradecendo por tudo que você tem? Uma vez eu repostei, né, algo falando assim, muita gente me chamou para falar, e se você acordasse somente com o que você agradeceu no dia anterior? Sim. Né? Então, pelo que você valoriza? E é o olhar. Então, é uma postura, né? percebo que se você tem terapia não depende de uma outra pessoa estar aplicando com você, é um facilitador. Até porque você pode manipular o terapeuta todinho, né? Se você quiser, se manipula, inventa, responde coisas bonitas, coisas superficiais, o que aparece é muito grande. É difícil alguém realmente se abrir, se abrir e mostrar mesmo. Sim. Então, quem se coloca numa posição dessa, eu acho que exige muita humildade, né? Então, assim, não, peraí, deixa olhar mesmo para dentro de mim. Descobrir que eu sou uma pessoa bem normal, bem comum. E tirar as camadas, as máscaras. Ontem... E aí trabalhar mesmo Sim. De forma estruturada e um processo contínuo, né? Mas eu até te interrompi porque me lembrei ontem, eu fiz uma sessão de coaching e ela me falou assim,
Fer, ela tava me respondendo muitos não seis. Não sei é uma parede de proteção, né? Eu não quero que ninguém entre nessa questão, então eu dou muitos não seis. E ela tava no muito não sei, não sei, não sei. Aí eu falei, minha querida, vamos lá. Qual o pior que pode acontecer se você souber? Se você chegar nessa questão? Porque eu posso parar agora. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta antes de parar. Qual é o pior que pode acontecer se você acessar essa parte sua? Ela ficou em silêncio, pensou, 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 e ela me deu uma resposta, Remo, que eu já escutei inúmeras vezes na minha carreira. Eu tenho medo de descobrir que eu sou um monstro. Eu tenho medo de eu descobrir que eu sou má, que eu não sou essa pessoa boa que eu projeto. Eu tenho medo de descobrir que eu sou cheia de problemas e o pior, cair numa depressão e não me recuperar. Uma executiva, nem é executiva, ela é empresária, mas também faz a posição de líder ali, de uma empresa extremamente bem-sucedida, que fatura muitos milhões por ano. E ela falou, eu não posso cair numa depressão, eu tenho funcionários, eu tenho uma empresa, eu tenho um nome a zelar, eu tenho 3 filhos. Então, olha o que o nosso ego faz, né? Ele cria a ilusão que nós somos maus, então as pessoas estão se protegendo delas mesmas, porque uma terapia para quem é? É para o terapeuta? O coaching é para o coach? Não é para a pessoa, mas ela está se protegendo dela mesma. Dela mesmo. Com medo do que ela vai encontrar se ela investigar quem ela é. Aí eu volto para minha crença espiritual. Se Deus é amor, a gente só pode ser amor. Então a gente pode ter colocado um monte de coisa, o verdadeiro eu. A gente pode ter colocado um monte de coisas para tapar esse amor. Mas a gente é. Então se a gente cavar, a gente vai chegar no amor. Mas as pessoas têm uma outra ilusão. Que se eu cavar, eu vou chegar no fundo do poço, no mal, na escuridão. E aí elas travam. Então, eu acho que existe a humildade e exige a coragem. Coragem de se despir, a coragem de falar, cara, tá bom, eu vou suportar o julgamento da minha coach, eu vou suportar o julgamento da minha terapeuta, porque não é sobre o terapeuta e o coach ter o julgamento ou não. É sobre você acreditar que tem. Então, na verdade, a pessoa tem o medo de se abrir, porque além dela descobrir tudo de mal dela, ela ainda acha que o outro vai julgar. Quando ela está num ambiente acolhedor, seguro, que ela sente que ela não está sendo julgada, é uma coisa. Mas, via de regra, a pessoa vai achar, porque é o status quo dela, é o padrão dela, ela acha que todo mundo vai julgá-la. Porque ela está se julgando, em última instância, né? Então, é essa permissão, essa disponibilidade. Eu vou finalizar, eu estava contando hoje para Carol, vindo para cá, Carol, minha assessora que está aqui, eu estava contando hoje para ela que eu tenho um formulário para as pessoas que entram em contato para saber do meu curso, e a última pergunta desse formulário é assim. A pessoa está contando a dor. Qual é o pior que pode acontecer, por exemplo, se você não olhar para essas questões agora? Suicídio. Aí, de 0 a 10, o quanto você está disposta a olhar para essa questão verdadeiramente e resolvê-la? A maioria, Remo, abaixo de 9. 9, 7, 6. O quanto você está disposto a fazer o que tem que ser feito para resolver essa questão, para você não se suicidar. Nossa. Você imaginaria que é 12, né? Sim. 15, 1000? Quanto? O que eu tenho que fazer? Não. E por que será? Medo. De? Medo do desconhecido, medo de sofrer, medo de sentir dor, medo de não dar certo, afinal eu já fiz tantas coisas que não deram certo, medo do julgamento, medo de eu não ser capaz de conseguir fazer o que ela vai me propor. Nossa. Medo. Então, o medo desconhecido é onde eu tô. Tá ruim, mas pelo menos eu conheço. Tá ruim, mas eu tenho uma imagem que eu criei. E sou respeitada por essa imagem. Você pode ter um medo de ter uma autoexpectativa também? Eu vou colocar 10, mas eu não sei se eu posso resolver isso mesmo. Eu não tenho capacidade, se eu não vou conseguir. Vou frustrar, né? Vou me frustrar. Vou me frustrar ou vou frustrar as pessoas? Sim. A própria a própria coach, sim. Mas você entende o quanto a expectativa sobre ela mesma é tão baixa. Sim. Sobre o padrão interno dela é tão baixo que ela nem acredita muito que ela vai conseguir. E eu sempre falo, nossa, essa é uma crença do Ayrton Senna, né? As pessoas que conviviam com ele falavam que ele repetia muito isso. Eu tenho o direito dado por Deus de vencer. Então, olha que crença poderosa, eu tenho o direito dado por Deus de vencer. E a parte boa é que se eu tenho o direito dado por Deus de vencer e sou filha do Criador e você também, quem também tem o direito dado por Deus de vencer? Você. Sim. E o Tiago que está aqui, a Carol e todos. Então, quando a gente chega nesse lugar de... Eu acho que eu posso. Só que eu preciso dar os meus passinhos. Sim. Mas eu posso. No começo, você estava falando um pouco de pancadas da vida, né? Coisas que a gente não controla. Sim. E queria te perguntar, você acredita que às vezes a gente está aqui e Deus olha para o nosso potencial
e fala, você tem que estar aqui. E talvez por isso que a gente passa por coisa que a gente não entende, mas depois que a gente passa, que a gente vai entender e suportar o processo. É outro pró aí que eu uso muito, que é o processo, É o né? processo, sim. Que, coincidentemente ou não, tenho visto muito sobre isso, sobre passar por processo, né? Então, a impaciência de se passar por processos de desenvolvimento. Às vezes a gente acha que a gente vai se desenvolver se a gente estiver numa sala somente, numa imersão, ou numa cadeira, ou num curso. Mas como que a própria vida, ela se encarrega ali, às vezes, de moldar. Porque é um treinamento, né? Eu acho que a gente está vida é. a gente tá na imersão de Deus aqui na Terra, né? A gente está numa imersão dele É isso. mais longa. E aí tem aceleradores aqui, tem pessoas brilhantes que começam... Que são os anjos. Eu acho que são algumas pessoas que começam... Quando uma pessoa ela decide que ela vai ajudar outras, ela começa a fazer a diferença, ela funciona ali como um anjo, né? Queria saber como que você encara esse processo da vida quando as dificuldades parecem mais fortes do que é possível suportar, Sim. né? Você já... 15 mil pessoas, né? Aham. Você já deve ter visto muita transformação, né? E é curioso, né, Rema? Porque como parte do time oficial do Tony Robbins, para quem não sabe, o Tony Robbins é o maior coach do mundo, maior coach literalmente em tempo e em tamanho. A quantidade de pessoas que ele treinou, ninguém até hoje no mundo treinou. E lá eu lido com pessoas de mais de 80 países, como parte, né, do time, sou coach dessas pessoas e os problemas são tão similares e são tão parecidos. Claro, tem as crenças culturais que diferem, mas os medos, os anseios, os sonhos são muito similares. Ah, porque eu não fui amada pela minha mãe, não fui amada pelo meu pai, não fui reconhecido. Eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero minha liberdade financeira. Ah, eu quero um casamento, isso ou aquilo. Então, os sonhos, os desejos são muito parecidos, as dores são muito Dá a parecidas. impressão que todo mundo é ser humano, né? Dá a impressão, não é? E filhos de um mesmo pai. E o meu marido sempre falou algo pra mim nos meus momentos mais ansiosas, assim, de querer algo muito rápido, de não querer pagar o preço do esforço pessoal. O meu marido sempre usou uma frase que não foi ele que falou inicialmente, mas foi com ele que eu aprendi, não sei quem fala isso. Ele sempre disse, meu amor, a natureza não dá saltos quânticos. Você vai precisar passar pelo processo, eu vou, todos vão. Então, eu aprendi a ter alegria no processo. E eu aprendi a não olhar... Porque assim, se eu vivo uma vida pró, significa que hoje eu vivo uma vida pró. Eu não vou um dia viver a vida pró. Eu vivo hoje. Como? Usando minhas forças, meus talentos, trocando minhas emoções negativas por positivas, fazendo mais o bem do que o mal, porque mal a gente ainda faz, a gente erra, faz parte do jogo, mas buscando fazer mais o bem do que o mal, vivendo uma vida nos meus termos. Para mim, isso é uma vida pró, é viver a vida nos meus termos, naquilo que eu acho que é importante para mim, dentro dos meus valores, das minhas forças, ou talvez uma vida própria, ou seja, aquilo que Deus colocou no meu coração que é meu. Então, nesse termo que eu quero dizer. Então, eu quero viver essa vida. Então, se todo dia eu estou fazendo isso, é claro que eu tenho metas, é claro que eu sei onde eu quero chegar na minha carreira e é importante a gente fazer esse autoconhecimento para saber onde quer chegar, mas tudo bem se eu chegar daqui 1 ano, ou daqui 2, ou daqui 3, porque eu não pretendo fazer outra coisa da minha vida. Eu quero viver todo dia um dia incrível. E se daqui 5, 10 anos eu descobrir um outro movimento de desenvolvimento pessoal, eu vou recomeçar o processo. Eu vou aprender de novo o que eu preciso aprender para alcançar esse objetivo. As pessoas, elas vivem muito baseadas em ilusões. Nós todos, como seres humanos, mas quanto mais desperto nós estamos, mais a gente vai falando, cara, que ilusão a gente querer... É muito comum hoje na rede social, né? 6 em 7, mais de 100 mil reais em 7 dias com um lançamento que você faz em 45 dias. Torne-se um especialista. São promessas tão rápidas e tão... que às vezes você está com 30 anos, você está começando a entender a tua vida aos 30, você está atrasado, porque você viu alguém com 23, milionário, e você fala, nossa, eu estou atrasado. Essas comparações com essas alucinações, essas ilusões. E com redes sociais, nunca na história do mundo foi tão forte a questão da comparação. Sim, e de resultados rápidos e de resultados... Faça isso que em X tempo você vai conseguir uma coisa que, às vezes, sabe, leva-se anos. Eu vou fazer um evento, Remo, ano que vem, em maio,
que ainda não comecei a divulgar oficialmente, mas vai ser o maior evento da Saúde Treinamentos, minha empresa. Vão ser 500 pessoas que eu vou esperançosamente colocar, porque ainda não comecei o processo, embora já temos 30 ingressos vendidos dos alunos que me ouviram em um instante, já compraram. Sou muito grata a esses alunos, mas eu estou há 10 anos fazendo isso. De forma consistente, lotando minhas turmas consistentemente, 30 pessoas uma vez por ano, 30 pessoas 2 vezes por ano, 30 pessoas 3 vezes por ano, 30 pessoas 4 vezes por ano, 30 pessoas 10 vezes por ano, consistentemente há 10 anos, me esforçando e segurando as minhas ansiedades, entendendo que existe um processo. Porque se eu chegasse lá, nessa velocidade toda, porque eu poderia ter feito. Tem caminhos, tem fórmulas. A ciência da conquista está aí. Mas se eu tivesse chegado lá, Remo, há alguns anos, de duas uma. Ou eu não teria o músculo do merecimento desenvolvido, porque é um músculo. Eu não tenho merecimento. Talvez não tenha mesmo. Talvez não pagou o preço ainda. Talvez não fez o que deve ser feito. Aí quer lá merecer, tá no palco com 500 pessoas quando você não fez um curso para uma. Então, às vezes, você ainda não merece estar lá, você ainda precisa pagar o preço. E eu senti que eu precisava pagar esse preço. E a segunda coisa é que eu posso me perder no meu ego facilmente nessa arrogância. Eu brinco que eu poderia ser facilmente o padre do balão, que entro no balão e sumo com o meu ego. Então, se eu não passasse 10 anos trabalhando a minha espiritualidade, trabalhando a minha humildade, que eu ainda tenho algumas décadas pela frente trabalhando na minha humildade, mas se eu não trabalhasse nisso... Você ainda não se orgulha da sua humildade? Ainda não me orgulho, não. Eu acho que é um trabalho... Eu brinco que eu sou uma arrogante em recuperação. Então, eu ainda estou no movimento de me curar muito de muitas coisas. Então, hoje, eu tenho um pouco mais de segurança de fazer movimentos maiores, porque hoje eu paguei o preço, mas, assim, para eu me manter lá, eu vou ter que pagar outro preço. Então, eu vou começar uma nova jornada na minha empresa, que eu tenho aí 8 anos. Imagina, 8 anos, a criança está começando a ir para o mundo de verdade. Ela estava estruturando as suas bases. Então, as pessoas são muito apressadas, muito desesperadas. Daí eu falo, beleza, você vai alcançar sua liberdade financeira com 30 anos, com 40 anos, e aí? Vai morrer. Vai ser inútil no mundo, vai morrer, vai viver dos prazeres e vai viver infeliz. Eu vou falar uma coisa aqui. Será que eu posso? Daquela pessoa que eu sempre falo que eu quero ser coach um dia. É muita arrogância, né? É muita prepotência, mas eu tenho o sonho de ser coach do Whindersson Nunes. Eu não sei porquê, eu tenho isso desde sempre. Sempre que eu vi o Whindersson Nunes, eu acho ele um cara tão legal, um coração tão bom. Eu não sei, eu sinto isso dele. E com o passar dos anos, ele foi revelando algumas coisas nas redes sociais e recentemente ele foi em um podcast, Remo, e ele falou para a pessoa que estava entrevistando ele que ele não era feliz. E ele tem tudo isso que a gente vem falando, que essa geração tem buscado, essa liberdade, esse dinheiro, essa fama, multimilionário, engraçado, famoso, perfeito. Pode fazer o que ele quiser. Sim, mais de 50 milhões de seguidores e acesso a todos os melhores médicos, a todos os melhores profissionais. E ele tem uma depressão crônica, que ele já falou, e ele disse que não é feliz. E ainda recentemente, depois desse podcast, ele ainda fez postou uma mensagem dizendo que ele tinha... Eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas o conteúdo era sobre ele ter ligado para o CVV, Centro de Valorização à Vida. E quando você liga para esse CVV é porque você está pensando em tirar a tua vida. Então, você liga lá para eles te darem um apoio. E ele falou, foi bom conversar com uma pessoa anônima, de forma anônima, né? Que não sabia que era o Whindersson Nunes lá do outro lado. E é isso que está acontecendo. As pessoas não sabem realmente como resolver algumas questões internas. Tem poucas ferramentas hoje disponíveis verdadeiramente para olhar para certas questões e também por muito julgamento às novas ferramentas que estão chegando, por muitos ataques às formas não tradicionais de fazer as coisas. Eu mesma, Remo, sou uma pessoa que na psicologia, eu sou basicamente o que a psicologia diz não para os psicólogos. Não seja coach, não seja constelador familiar e não seja analista comportamental. Basicamente isso é a postura. E eu entendo, porque de verdade, do fundo do meu coração eu entendo. Porque tem gente fazendo muita coisa errada. Tem gente fazendo muita coisa errada. Mas a quantidade de médicos, de psicólogos e psiquiatras que estão chegando nesse mundo, eles estão falando, cara, como unir as duas coisas é tão poderoso para tratar questões que hoje não se tem cura. Mas será que não tem cura?
Eu posso falar por mim, fui diagnosticada com depressão. Perdi um semestre na faculdade nos Estados Unidos por causa disso. Tantas questões e eu não tenho depressão, então eu não acredito nessa depressão crônica que as pessoas falam que não tem cura. Eu acredito que ela é real, mas tem formas de melhorar e de curar. E eu acho que tem tantas coisas que nós podemos fazer como sociedade, que é isso que eu te falei de entrar na educação e de mudar a cabeça das pessoas. Mas é um processo, né? A gente vai chegar lá. Você acredita que se você não tivesse passado por essas dores, esses desafios, você teria chegado, né, no teu propósito? Não chegaria. E eu vejo o quanto Deus vai me tornando cada vez mais normal e comum na minha própria percepção, porque a gente pode ter uma visão de, ai, sou isso, sou aquilo, e aí Deus vai dando um jeito de falar. Você falou mais cedo, né? Ah, será que Deus vê que a gente tá aqui e aí ele vai melhorando? Sim, mas às vezes eu acho que a gente se coloca aqui e Deus fala, ainda não, linda, ainda não tá fortalecida para estar aqui, volte 5 casas. Então eu acho que Deus vai colocando alguns movimentos na minha vida pessoal, que ele vai falando assim, volta um pouquinho, linda, você ainda não tá pronta para certas coisinhas, tá? Fortalece um pouquinho mais aqui. Então, ele vai me colocando movimentos que eu vou me humanizando mais, vou sentindo dores que, como um aborto na 10ª semana e várias questões, ele vai me colocando situações para eu me conectar com a dor do outro, para que meu propósito também vá expandindo. Então, a jornada da vida é uma coisa difícil. Posso te convidar outra vez? Lógico, na hora, Tá quando? Bom. Carol, abre a agenda aí, bota na agenda que eu tô aqui de novo a hora que Tá você quiser. bom, nossa, maravilhoso ouvir você sempre. É sempre muito rico o aprendizado. Que você tenha uma vida cada vez mais pró, você ajude cada vez mais pessoas a encontrarem a sua vida pró, sua vida próspera, a sua vida cheia de propósito, uma vida de progresso e de felicidade, né? Acima de tudo, uma vida realmente feliz, né? Parabéns por tudo que você tem feito e só comenta aqui quem quiser participar dos teus treinamentos, dá todos os contatos aí oficiais aí para chegar em você. Perfeito. Primeiro, obrigada, Remo. Eu recebo tudo que você falou aí. Vida próspera, vida melhor, vida mais pró. Eu quero agradecer imensamente. É sempre um prazer bater um papo com você. Eu gosto desses papos evoluídos. Eu cada vez vejo você ainda mais incrível do que você já era a última vez que eu te vi. Então, parabéns. Vida longa ou vida pró, para que vocês possam chegar onde você sonha. E volto a hora que você chamar. Quero também dizer que o meu Instagram é @fernandachaude. Lá você basicamente tem todas as informações sobre os meus cursos no link na bio. A minha equipe vai te receber de braços abertos. Eu também, porque eu sou a que cuido do meu Instagram. Mas gosto dessa proximidade, mas lá tem todos os telefones, tem todos os contatos. Atualmente você tem quais treinamentos? Eu faço o Reset, que é o meu curso de imersão pessoal. 3 dias de imersão. E a formação avançada em comportamento humano, que você fica quase um ano ali comigo. São 5 módulos, a cada 45, 50 dias entre um módulo e outro, mais o Reset, que faz parte. Então, são 6 módulos, um ano de desenvolvimento pessoal profundo. Eu gosto desse nome aí. Reset. É bom, né? E eu vou dizer, resetada. eu já dei tantos resets na minha vida, porque não é uma vez, né? Sim. Quantas vezes a gente precisa reiniciar o padrão mental e as emoções? Nova chance. Uma nova chance, Nova uma vida. nova vida. Não precisa necessariamente mudar totalmente o externo, mas quando você muda o interno, a forma como você se relaciona com o externo muda. Esse é o propósito. Então, esses são os meus cursos que eu sou muito feliz em entregar. E tenho a minha mentoria Vida Próspera. É assim que chama a minha mentoria Vida Próspera, por isso que tem Então, tudo a ver. Tudo a ver. Mentoria Vida Próspera, que eu Isso. trabalho essas questões. E tem muita coisa por lá. Eu sempre posto conteúdo gratuito também, então... Muito bom. Então, acompanhem lá a Fernanda Chaude. Obrigada. Muito obrigado, Fê. Obrigada, Remo. Obrigada, tá? Thiago, Carol, que estiveram aqui. É isso aí. Obrigada. Até a próxima, Obrigado, tá, tá? Remo? Obrigada por tudo.